Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Takar já está aqui comigo para trazer todos os destaques dessa terça-feira, Theo, inclusive com essas tensões, né, lá fora, que volta ou permanece a mesma coisa, ou seja, esse alívio que a gente viu na segunda foi muito passageiro, né? Bom dia, meu querido. Bom dia, Débora. Pois é, há um dia aí da decisão do Copom, o mercado está assim, né? Um olho no gato, o outro no peixe. Os investidores acompanham aí de perto cada lance sobre a guerra no Oriente Médio, especialmente o comportamento do petróleo, que está nessa manhã já, né, subindo de novo, em torno de 3%, em meio às dúvidas se os planos dos Estados Unidos aí para liberar a navegação pelo Estreito de Hormuz vai funcionar, né? Por aqui o mercado achou mais prudente rever as apostas de corte mais agressivo da taxa Selic, né, já que a guerra não estava no horizonte do Copom quando ele afirmou com todas as letras lá no comunicado da reunião de janeiro que começaria um ciclo de afrouxamento monetário na reunião desta quarta-feira. Com isso, né, a aposta de corte de meio ponto foi praticamente abandonada e há uma expectativa majoritária entre os investidores de que a redução na Selic será de apenas 0,25 ponto percentual para 14,75% ao ano. Mas a depender de como as coisas caminharão lá no Oriente Médio entre hoje e amanhã, o mercado aí não descarta a possibilidade do Banco Central abortar o plano de afrouxamento e anunciar de novo aí a manutenção da Selic nos atuais 15% ao ano, deixando talvez para a reunião lá de abril a decisão de baixar os juros, né? E é bom a gente lembrar que a guerra não foi a única surpresa dos últimos dias, né? Tivemos a inflação de fevereiro medida pelo IPCA, que veio acima do esperado, e também dados mostrando que a atividade econômica ainda está aquecida, mesmo com juros altos, né? Tudo conspirando contra um corte da Selic nessa semana, Débora. Pois é, mas além da dúvida, né, sobre a decisão dessa quarta-feira, Theo, se haverá realmente corte ou não, o mercado também se pergunta até onde a Selic pode cair, né? Como que estão as expectativas para esse fim de ano? A gente já teve mudança, pelo menos no Boletim Focus, né? Exatamente, é dele que eu vou comentar, né? Como o petróleo não está parando de subir, consolidando aí na casa dos US$ 100 o barril, é claro que essa alta vai ter que ser transferida, ainda que parcialmente, né, para os preços dos combustíveis em algum momento, e por tabela, né, vai contaminar os preços de produtos e serviços, gerando inflação. Por essa razão, o mercado está perdendo a esperança aí de ver uma Selic na casa dos 12% ou abaixo disso até o final do ano. O boletim Focus de ontem, né, mostrou aí uma nova alta nas expectativas do mercado, né? Há umas 3 semanas atrás, essa projeção da Selic terminal, né, como o mercado chama essa taxa aí no final do ano, ela estava cravada nos 12%, né? Semana passada já subiu para 12,13%, por causa aí do estouro da guerra, evidentemente. E agora, né, nessa semana, já subiu para 12,25% ao ano. E a tendência aí é que essa projeção continue subindo, talvez aí para casa dos 13%, conforme vai ficando claro para o mercado que a guerra não será tão breve aí como Donald Trump tinha prometido. E é interessante a gente observar no Focus não apenas a Selic terminal, né, a Selic no final do ano, mas também como estão evoluindo aí as projeções de inflação, já que as duas variáveis elas tendem a caminhar junto, né? O relatório dessa semana aí trouxe uma piora importante nas expectativas para o IPCA desse ano, né, passou de 3,91 para 4,10%, ficando aí mais perto do teto da meta do Banco Central, né, que é de 4,5%. E por enquanto, a estimativa para o IPCA de 2027 ainda não foi contaminada pela guerra, né? Ela se manteve em 3,8% aí de uma semana para outra. Mas é bom a gente ficar de olho também nessa variável aí, especialmente se a guerra se prolongar aí por um mês, dois ou mais, né? Conforme essas estimativas sobem, né, a projeção do Copom aí para a inflação no chamado horizonte relevante, que é o foco da política monetária e que hoje corresponde ali ao terceiro trimestre de 2027, essa projeção também muda, né? Alguns analistas já estimam que essa previsão de inflação para o horizonte relevante vai subir no comunicado da decisão de amanhã, passando aí de 3,2 para 3,45% e se afastando aí do centro da meta do BC, né, que é de 3%. Um resumo, Débora, né? O BC está numa sinuca de bico aí para essa reunião de quarta-feira, né? Ou ele assume o risco de se manter fiel à sua comunicação, feita lá em janeiro, antes da guerra, mesmo sem saber que o preço, aonde o preço do petróleo vai parar, né? Ou ele se dobra aí aos riscos imediatos e mantém a Selic como está até o cenário ficar mais claro. Já o Fed, que também decide juro amanhã, como todo mundo sabe, vai ganhar mais tempo, né, para avaliar aí os efeitos da guerra na economia americana, já que, ao contrário do Copom, né, o Fed não tinha dado nenhuma sinalização de corte de juro para amanhã, Débora.
Pois é. Bom, e por falar em guerra, os sinais que vêm do Oriente Médio seguem muito confusos, né? Até ontem houve rumores de trégua, mas depois o Irã afirmou que a história não é bem assim. Exatamente, né? Os mercados globais desembarcaram ontem numa espécie de wishful thinking, né? Aquele sentimento de que tudo vai dar certo, que tudo vai acabar bem. Né? Diante aí dessas notícias de que alguns petroleiros teriam conseguido cruzar o Estreito de Hormuz no final de semana, surgiu uma esperança aí na liberação definitiva do fluxo de embarcações. E também circularam rumores sobre um possível diálogo entre Estados Unidos e Irã, né? Mas após o fechamento do mercado, o ministro de Relações Exteriores do Irã, né, o Abbas Araghchi, né, ele deixou claro aí que é tudo especulação, né? Ele desmentiu os relatos que circularam principalmente na imprensa de Israel sobre uma suposta aproximação diplomática entre Estados Unidos e Irã. O Araghchi, né, ele ainda acrescentou que a última vez que ele trocou mensagens de texto com o enviado dos Estados Unidos, né, o Steve Witkoff, foi antes da guerra. Já o novo líder do Supremo do Irã, né, o Mojtaba Khamenei, ele afirmou agora de manhã que ainda não é o momento certo para a paz e que os Estados Unidos e Israel precisam ser derrotados e pagar indenização ao Irã. Não é por isso que a gente está vendo o petróleo subindo agora cedo, aí na casa já dos 3%. Mas como a vida não é só de guerra, né, vou falar rapidinho sobre a agenda de hoje dos mercados, que está aqui bem tranquila. Né? Lá nos Estados Unidos, o único dado relevante hoje é o dado de vendas pendentes de imóveis em fevereiro, que sai às 11 da manhã, com previsão de queda de 1,7% na comparação com janeiro. Na Europa, saiu agora cedo o índice ZIL de sentimento econômico na Alemanha, que despencou de 58,3 para menos meio ponto. É isso mesmo, uma queda de mais de 58 pontos, ficando negativo. O sentimento alemão ele foi severamente afetado aí por ela, né? A guerra que a gente já cansou de falar hoje. E aqui no Brasil saiu agora há pouco a inflação medida pelo IGP-10, que recuou 0,24% em março, após uma baixa de 0,42% em fevereiro, veio um pouquinho mais alto que a expectativa dos analistas, né, que era de queda de 0,28. E a temporada de balanços, né, continua bombando, com os resultados de Eco-Rodovias e da Taesa depois do fechamento do mercado, Débora. Obrigada, então, meu querido, pelas atualizações. Boa terça-feira para você. Até amanhã, Theo. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.